Olá, tudo bem? Eu sou o professor Edmilson. Hoje a gente vai estudar metodologia didática aqui pela ETEC. Espero que esse conhecimento some muito para a sua formação acadêmica, porque ele é muito importante para a gente ter noção de como se comportar dentro de uma sala de aula, dada a diversidade dos alunos que a gente trabalha dentro do cotidiano. Bom, antes de iniciarmos com a didática, eu vou fazer um retrocesso do pensamento pedagógico, do desenvolvimento da escola, do pensamento didático, desde os primórdios, desde a Idade Média, passando pelo Renascimento, até chegarmos na contemporaneidade, tratando de didática e metodologia. Primeiro ponto importante é entendermos que a educação ela foi pautada no desenvolvimento do pensamento industrial. Então a gente vai falar um pouquinho também sobre Revolução Industrial, então é uma aula de história também dentro da metodologia da didática. Então vamos nessa. Bom, para a gente poder entrar no conceito de ensino pedagógico, nos moldes que existem na contemporaneidade, a gente precisa fazer um resgate histórico muito incisivo, porque dentro do período medieval, dos trabalhadores do campo, os trabalhadores rurais, não existia essa exigência de um conhecimento um pouco mais apurado, uma vez que a economia de subsistência era o que vigorava nesse tipo de sociedade. Portanto, se a gente for trabalhar o período medieval, é o período em que a escolástica é o principal movimento pedagógico da época, ou seja, o pensamento permeado pela igreja, um pensamento voltado para a religiosidade das pessoas. Logo, o intuito de se aprender era mais uma questão de você saber se comportar dentro de uma sociedade dirigida pelos modos eclesiásticos. Mas, passado o período da escolástica, nós temos algumas transformações por conta do Renascimento. Então a gente vai falar um pouquinho sobre o Renascimento comercial, o Renascimento econômico e o Renascimento cultural. Esse fato ele é muito importante porque ele vai reacender aquela sociedade antes do período feudal, que resgata aí os gregos e os romanos, né? Uma sociedade greco-romana que vivia em função do mundo urbano, que vai ser resgatado a partir do Renascimento com as cruzadas, onde os povos ocidentais vão negociar com os orientais a partir da queda de Constantinopla pelos turcos otomanos, e é isso que vai fazer com que haja a preocupação, inclusive dos mecenas, investidores nas questões educacionais, para que se desenvolva uma sociedade com um pensamento mais apurado e mais reflexivo. Sei que ficou um pouco complicado, mas eu vou explicar e a gente vai entender melhor até a gente falar da didática, que é o assunto que a gente vai discutir nessa aula. O Renascimento é um fato importantíssimo para nós entendermos o conceito pedagógico que faz com que as pessoas hoje tenham um pensamento mais reflexivo. Inclusive, é ele que começa a desenvolver o pensamento das pessoas voltado para o desenvolvimento da prática produtiva, da prática fabril. E é essa questão que é muito importante, porque ela vai ultrapassar o período do Renascimento, chegando na Revolução Industrial. Então, a necessidade de se educar, ela vai estar diretamente relacionada com a condição de produção e com a condição de economia. Então, antes de nós falarmos sobre o Sacristã, sobre o Libânio, sobre o Paulo Freire, sobre o Edgar Morin, todos esses pensadores acadêmicos que desenvolveram uma pedagogia hoje prática para se desenvolver em sala de aula, esses renascentistas pensaram numa possibilidade das pessoas terem a cabeça voltadas para o pensamento da decodificação dos códigos gramaticais, porque a partir do momento que você começou a mecanizar, né, você substituiu a manufatura pela maquinofatura, surgiram os manuais, e os manuais eles eram escritos, então você tinha a necessidade de decodificar os códigos que existiam naqueles receituários, podemos dizer assim, e foi a partir daí que o pensamento começou a se desenvolver e chegou hoje. Então a gente pode dizer que, graças ao desenvolvimento da indústria e da fábrica, a racionalidade, a reflexão das pessoas começou a se desenvolver. Pois bem, então, pensando na trajetória dos Cavaleiros Templários, que negociavam com os caras que eles, na verdade, iam lá reconquistar Jerusalém, mas no decorrer dos conflitos, percebendo que seria impossível reconquistar a cidade cristã, eles começaram a comercializar com os árabes e revender isso na Europa, deu muito lucro, e assim, economicamente, ficou viável para as sociedades europeias a começar a desenvolver outras atividades de produção.
Quando você substitui a manufatura pela maquinofatura, você cria a necessidade do conhecimento mais pedagógico, porque a máquina, ela exige da pessoa um conhecimento que vai além da habilidade manual. E a partir de então, a educação se tornou algo necessário e fundamental para o pensamento industrial da época. A partir da Revolução Industrial, que começa ali entre o meado do século XVIII e também o século XIX, percorrendo aí todo o século XX e o século XXI, primeiramente na Inglaterra, nós temos uma realidade social muito complexa, né? Você tem a migração dos povos do campo, então a gente vai chamar isso de êxodo rural, chegando nas cidades, um grande crescimento demográfico, e a partir dessa demografia o pensamento começa a ficar um pouco mais complexo. Por quê? Porque você tem que organizar, você tem que ter mobilidade social, a organização, saneamento básico, iluminação, moradia para essas pessoas, e tudo isso requer o quê? Uma interação. Você tem um arquiteto, um engenheiro, um advogado, dentro de uma empresa você tem um supervisor. Então essa diversidade, até porque falar de revolução industrial é a revolução comportamental, e nesse momento se pensa a possibilidade de se educar as pessoas para produzir melhor. O desenvolvimento da indústria e das fábricas levou o pensamento, a reflexão e o conhecimento e a inteligência, né, o poder intelectivo, o poder de cognição, a um processo de evolução. E foi isso que fez com que as pessoas tivessem a capacidade de desenvolver coisas inacreditáveis até os dias de hoje. Bom, quando a gente vem para a contemporaneidade, para falar de educação nos dias de hoje, a gente já está pensando na sala de aula, na estrutura moderna, que nasceu ali também no século XIX, evoluiu durante todo o século XX, e no século XXI ficou esse modelão aí que a gente sabe hoje. 40 alunos numa sala de aula e um professor para tentar resolver um problema que é quase insolúvel, de levar conhecimento científico para uma diversidade de pessoas que pensam diferente. Então a capacidade hoje do professor moderno, do professor da pós-modernidade, é conseguir levar valores que são um valor de sociabilidade, além da questão pedagógica e científica, mas levar para as pessoas um conhecimento prático que faz com que as vidas das pessoas tenham mais sentido dentro de uma sala de aula, numa questão multicultural, plural e muito complicado. E é exatamente dentro desse pensamento que a gente vai discorrer agora, pensando nos teóricos que desenvolvem metodologias para o professor conseguir desenvolver da melhor maneira a sua função pedagógica. Bom, nesse primeiro slide, a pergunta é: qual é a principal função delegada à escola desde a Revolução Industrial? Então, a incorporação do indivíduo ao mundo do trabalho, e esse vai ser o tema que a gente vai discutir nesse momento. Bom, de acordo com esse slide, né, desde a Revolução Industrial, o objetivo da escola era disciplinar os alunos, né? Então, você tem lá o sinal que determina o que as pessoas devem fazer, por exemplo, a hora da entrada, a hora do intervalo, quando que você pode tomar qualquer iniciativa. Ou seja, é uma instituição disciplinar. A escola, desde sempre, esteve vinculada com o mundo do trabalho, das fábricas. Tanto que a sirene, aquele modelo fechado, janelas e portas, ele representa muito bem as fábricas. Então, no primeiro momento, a escola serve como educação para que as pessoas consigam, de certa maneira, se comportar devidamente dentro do campo ou do mundo do trabalho. O objetivo básico e prioritário da socialização dos alunos na escola é prepará-los para a sua incorporação no mundo do trabalho. Sacristão, um teórico importante que discute esses temas relacionados à vida acadêmica. E qual que é o primeiro objetivo da educação? O objetivo primeiro, que é as pessoas saberem se adaptar e se comportar dentro do chão de fábrica. Entrando no termo da didática, a didática está relacionada à maneira como se concebe a forma de transmissão de conteúdos acadêmicos gradualmente. O aluno, mais ou menos consciente, aprende e assimila um conteúdo, condicionando o seu pensamento e a sua conduta em médio e longo prazo. A assimilação se encontra além e aquém dos conteúdos explícitos desse currículo. Bom, aqui fica evidente que a prática escolar ela é uma prática que fundamenta o exercício e a mecânica do cérebro. Quando você estuda um assunto científico, por mais que esse assunto, que esse tema, né, ele não vá acompanhar você durante
toda a trajetória da sua vida, ele vai ajudar num processo muito significativo, que é a habilidade de você conseguir pensar de forma diferente e também de uma forma muito diversa. Facilita você adaptar-se a outras atividades. Por exemplo, a atividade industrial, a atividade fabril, a atividade profissional. Então, no primeiro momento, a formação escolar, ela faz com que o seu cérebro se exercite como um músculo, né? E a partir daí você consegue adaptar-se e criar habilidades de aprender. Então, o primeiro ponto básico do pensamento pedagógico é fazer com que as pessoas tenham a possibilidade de aprender com mais eficiência. Você pode perceber que todas as pessoas que estudam, que lê, ele consegue desenvolver um discurso melhor, ele consegue desenvolver uma visão de mundo mais apurada, dado esse exercício cerebral. Porque tudo que você exercita, você acaba desenvolvendo. Então, os teóricos, eles vão enfatizar muito essa relação do aprender em função do dinamismo cerebral, de você conseguir mapear o seu cérebro e constituir aí novos conceitos e ter mais habilidade. Por exemplo, você está estudando matemática, só que você consegue desenvolver bem não só o curso de arquitetura, mas a própria função profissional que você faz no seu cotidiano. Isso é um objetivo primordial da questão pedagógica. A correspondência da socialização escolar com as exigências do mundo do trabalho dificultam a compatibilidade com as demandas de outras esferas da vida social, como a esfera política, a esfera de consumo e a esfera das relações de convivência familiar nas sociedades formalmente democráticas. Mais um tema aí do Sacristã, né, um ótimo teórico que sempre traz aí informações importantes. Bom, o que ele está querendo deixar muito claro é que, primeiramente, a socialização é o objetivo primordial da educação. Então você educa as pessoas para elas se sociabilizarem, viverem em harmonia, construir uma sociedade mais plural, mais diversificada, né? Com uma condição de visão que parta aí de um comportamento ético, moral, porque a escola ela passa valores que fazem com que nós consigamos viver em harmonia dentro da sociedade pela qual fazemos parte. Então, o primeiro objetivo educacional que a gente vai aprender na didática é formar cidadãos antes de alunos profissionais, até porque o ensino básico, o ensino fundamental, ele está fundamentado na sociabilização do indivíduo. E a universidade vai formar esse cara para uma profissão, para o mundo do trabalho. Como o sujeito compreende o mundo? Essa é a grande questão da didática. O professor deve desenvolver métodos e procedimentos que sejam adequados ao grupo de alunos com quem trabalha. Talvez esse seja um dos maiores desafios do professor em sala de aula. Até porque, dependendo do contexto, né, da onde você está desenvolvendo a sua prática de ensino, é complicado você conhecer de fato a vida de uma pessoa, de um aluno, já que os professores dão aula para diversas pessoas dentro de uma sala de aula, e não é uma, né? São várias. Então são várias realidades, são centenas de mundos que você deve interpretar ali na prática da sua função pedagógica. Então essa questão de você identificar a necessidade de cada pessoa, compreender a que ponto ele precisa para que se desenvolva um pensamento pedagógico, é muito complexo, e a didática ela vai se preocupar com isso, mas é claro, a gente não vai ter nós nunca teremos uma solução para as condições de ensino e aprendizagem que sejam pautadas só no discurso. É muito raro você conseguir desenvolver um pensamento que faça com que as pessoas transformem as suas próprias vidas. Então, na didática, a gente vai tentar compreender o quão é complicado você conseguir atribuir nas pessoas o valor do conhecimento. Quando o texto traz que o professor deve compreender como se fosse a necessidade de cada pessoa, ele coloca a gente na condição de professor como um grande observador. É óbvio que quando você trabalha com uma aula expositiva e você coloca uma ideia para que as pessoas possam refletir sobre ela, você está colocando isso no contexto geral, sem levar em consideração que algumas pessoas talvez não estejam entendendo qual que é a função ou objetivo e até mesmo o desenrolar daquele pensamento. Portanto, a parte fundamental é
Primeiramente, cara, quando você entra numa sala de aula, você tem que dialogar, abrir espaço para que o aluno demonstre a você quais as necessidades que ele tem e qual é o tipo de sujeito que você vai trabalhar e desenvolver. Você vai intervir culturalmente na vida dessa pessoa, para que, claro, faça sentido a vida dela. A função do professor é muito complexa, por quê? Não é fácil você delimitar valores, porque, na verdade, cada ser humano, dentro do empirismo da vida, das experiências, eles se formam, eles se adequam de acordo com a sua própria realidade. E a gente tem que entender essas realidades e transformar a pedagogia em valor, em sociabilização, conhecimento e desenvolvimento. A escola cumpre a função de desenvolver o processo de socialização. Entende-se por socialização os mecanismos externos de transmissão de conhecimento sobre a cultura para garantir a sobrevivência das novas gerações. A este processo de socialização chamamos educação, que está presente em diferentes lugares. A educação escolar é aquela designada para a transmissão formal dos conhecimentos. Assim, a escola promove uma prática organizada capaz de agregar um conjunto de conhecimentos selecionados por um povo para ser transmitido às gerações futuras. Essa prática dá-se o nome de didática. Logo, a didática a gente vai entender como um processo de socialização. O objetivo final da questão pedagógica é fazer com que as pessoas convivam melhor dentro do coletivo. E claro, a prática em sala de aula do professor, por mais difícil que ela aparenta ser, ela é importantíssima para que a sociedade viva dentro de uma harmonia, porque as oportunidades que surgem no mundo do trabalho está diretamente vinculada com o pensamento científico, com o pensamento acadêmico que cada um de nós, professores, desenvolvemos em sala de aula, e assim a gente tem a possibilidade de capacitar essas pessoas para desenvolver melhor a sua função, que é, no primeiro momento, o desenvolvimento da capacidade cognitiva de aprender. Bom, muito bem. Essa foi uma introdução sobre o pensamento didático. Eu fiz um resgate sobre o Renascimento, sobre a Era Medieval, para nós entendermos qual foi o primeiro objetivo de se implementar um processo pedagógico de educação para que as pessoas pudessem compreender o funcionamento da mecanização do mundo da produção e, a partir de então, constituir um mundo muito mais plural, muito mais diverso. Dado o desenvolvimento da indústria, nós chegamos na realidade que nós temos hoje. As pessoas cada vez mais conscientes da necessidade de aprender, da função da didática e da metodologia. Eu sou o professor Edmilson, essa foi a nossa primeira experiência aí com didática e metodologia aqui na ITEC. Espero que você tenha gostado muito do nosso trabalho e em breve nos veremos novamente.